Vamos ler um texto conhecidíssimo no primeiro livro de Reis, capítulo 18, de 36 a 45. Mas nós vamos ler esse texto já pedindo a Deus desde já, esse Deus e esse Jesus que é a essência da adoração, que tome conta de nossos corações nesse momento e de nossas mentes, para que nós pudéssemos entender em profundidade o que a palavra de Deus tem a nos dizer. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou: Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: Volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: Vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu do carro para Jezreel. O verso 46 eu quero acrescentar agora. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Que Deus nos abençoe e abençoe a Tua palavra, que ela penetre como espada de 2 gumes nos nossos corações e faça frutificar. O título que eu dei à mensagem é um pouco intrigante, mas ele é muito falado pelo povo de Deus sobre o fogo de Deus. E eu disse que a mensagem tem que ter, quando nós tivermos o entendimento de que o guardião do fogo de Deus somos nós. E nós vamos entender primeiro o que é o guardião do fogo de Deus. Porque Elias era um. E nós podemos pegar Elias como paradigma, como exemplo, e nos fazer imitar, fazer-nos imitadores de Elias. Como Paulo disse: seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Assim também como Elias era imitador de Cristo, nós podemos ser imitador de Elias sem ser idólatra de homens. Um profeta do Senhor, Elias, que desafiou os falsos profetas, que fez, não contenda, mas uma luta árdua, no sentido de prevalecer a palavra do Senhor, que é correta, que é ortodoxa,
que é bíblica, que nós devemos segui-la. Ele lutou por isso, e nós o devemos fazer. E nós também temos o dever de lutar pela palavra do Senhor, ser pregada em todos os lugares, de modo fidedigno. Mas para entender o que é o guardião do fogo de Deus, nós precisamos saber de uma figura histórica que os índios norte-americanos, mas também os brasileiros, usam, que é o fogo para afugentar malefícios, afugentar principalmente cobras, víboras, que adentram as ocas e malocas. Nos Estados Unidos elas são chamadas de malocas. É aquela casona grande, enorme, onde todo o clã, toda a tribo mora, onde a criançada fica todos os dias a brincar, enquanto os pais vão caçar, pescar, fazer as atividades indígenas. Mas aquele fogo permanece constantemente aceso, e para isso, precisa de uma pessoa para fazer isso. Esse que é o guardião do fogo. O que tem a ver, guardião do fogo de índio, com Elias e conosco nessa manhã? Essa é a pergunta que nós fazemos e vamos tentar responder com a palavra do Senhor. Os guardiões de fogo do Senhor, eles tentam fazer o mesmo que os guardiões do fogo humano fazem. O fogo, quem quiser se precaver, nós que fomos embaixadores do rei, sabemos, vou citar outro exemplo, porque hoje eu tenho muito tempo, pelo jeito. Nós fomos embaixadores, a gente, quando íamos para os acampamentos mateiros, os nossos conselheiros, nós crianças ainda, sem nunca ter ido ao mato, os meninos citadinos, não sabem o que é mato, não sabem que lá tem cobra, tem inseto, tem coisas nocivas também. Então eles nos orientavam para nós acendermos um fogo e alimentar esse fogo durante toda a noite. Mas ocorria que muitos de nós dormíamos e o fogo apagava. Guardião ruim, esse que deixa o fogo apagar. O fogo de Deus é o fogo que nos motiva a fazer as coisas que Deus quer, as coisas justas, as coisas boas, as coisas benéficas. E eles, os guardiães, estão sempre aptos a alimentar esse desejo no coração dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus correligionários, enfim, da igreja. A igreja do Senhor não vive só de palavra de pastores. Antes mesmo de o pastor chegar aqui à frente para dizer a mensagem, esse hino, a essência da adoração, nos falou demais, que nós podíamos até ir embora já alimentados. Eu, pelo menos, me senti alimentadíssimo. A minha emoção veio à tona. E vocês não estranhem quando eu chorar aqui, porque eu sou chorão mesmo. Mas já passei, não trouxe lenço, aí passei lá no banheiro e peguei papel higiênico, já estou aqui preparado. Então, qualquer coisa eu estou enxugando aqui. E vocês não tenham vergonha de chorar na presença do Senhor, não, porque as lágrimas que vocês derramam podem e vão se transformar em chuvas de bênçãos. Podem ter certeza disso. Nós vamos ver a trajetória de Elias aqui, na insistência, na perseverança na oração, a ponto de ser quase que taxado como louco. Alguém que orava por algo que passou 3 anos e meio para acontecer. Mas ele já havia tido a experiência de antes orar por seca, porque os profetas de Baal diziam que era Baal que mandava a chuva. Olha que mentira, não é Baal que manda a chuva. Nós muitas vezes recebemos uma bênção e pensamos que não foi Deus que mandou, foi o amigo, foi o médico, foi uma pessoa importante,
foi o poder do político. Coitado deles. Eles são os Baals de hoje, os Baals modernos, o Baal do nosso tempo. Por falar em tempo, essa mensagem ocorreu, o fato dela, que é um fato profético, ocorreu há 3.000 anos atrás, aproximadamente. Olha como o Evangelho é atual. 3.000 anos atrás, a primeira igreja batista de Aracaju reverbera algo que Elias disse, meditou e executou. Ele acendeu fogo naquelas almas, naquele lugar. Ele, através, sendo instrumento de Deus, ele trouxe o ânimo, ele excitou, ele instigou o povo a fazer o que Deus queria. E nós precisamos de guardiões que façam esse fogo ficar aceso, que assoprem o sopro da fé nas brasas que estão opacas pela incredulidade, que assoprem e reacendam essas brasas, e que nós fiquemos a salvo de todos os males, porque quando a palavra do Senhor é disseminada em nosso coração, é mais do que vacina contra a Covid, é mais do que qualquer vacina que você possa ter contra o pecado. A palavra de Deus, diz o salmista, que ele guardou ou escondeu em seu coração para não pecar contra Deus. Se nós guardarmos, entesourarmos, cultuarmos essa palavra, quase que adorarmos, não faz mal adorar a palavra do Senhor, faz mal adorar os homens, mas adorar a palavra do Senhor sabendo que ela é doce, que ela é deliciosa, que ela nos faz bem e que ela nos imuniza contra o pecado, é bom. E é isso a tarefa do guardião. O guardião do fogo, ele está à porta ou ao derredor ou na periferia da maloca, para que esses fogos acendidos por eles e permanecidos acesos mantenham este lugar, este ambiente a salvo do pecado. Lá na maloca é a salvo dos males que a própria floresta oferece. Mas a nossa floresta hoje não são cobras, não são insetos, são culturas desvirtuadas, são ambientes nocivos e perigosos, onde nós absorvemos algum conhecimento que sutilmente nos faz muito mal, mas abruptamente nós dizemos: isso não faz mal, isso todo mundo faz. E se todo mundo faz, eu também posso fazer. Só que eu também tenho uma diferença muito grande, e é a mesma diferença. O homem de Deus tem uma distância do homem sem Deus tão grande como a nossa do pecador, mesmo com Deus, para a santidade de Deus que nós cantamos aqui. Essa santidade tão distante de nós conseguirmos chegar lá, é a mesma que nós temos de nós, como pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus, para o mundo que não quer saber de Jesus, que quer distância de Cristo. E é por isso que eu vim nessa manhã, instigado pelo Espírito Santo, a dizer a mim e a você que nós devemos assumir esse emprego, essa função de guardião do fogo de Deus. Nós precisamos dizer a Deus: eu quero acender o fogo no meu coração e das outras pessoas também. Eu quero fazer com que o ambiente onde eu viva seja um ambiente de santidade, seja um ambiente de obediência ao Senhor.
Essa centelha, alguém pode perguntar assim, como é que eu vou acender esse fogo? Eu, quando li, perguntei, como foi que Elias acendeu? Elias acendeu com uma obsessão benigna ou santa, de ser perseverante até acontecer as coisas. Quando eu era concurseiro é jovem que faz concurso, todos que aparecem, eu dizia, eu vou estudar até passar. A nossa convivência com Deus é assim, eu vou orar até acontecer. Quantas vezes você vai orar? Elias orou 7 vezes. 7, na cultura israelense, é o número da perfeição, da completude. É quando nós oramos o bastante, o suficiente. É quando nós fazemos as coisas com muita completude. Agora estou satisfeito. Coisa boa, satisfação. Satisfação da alegria, da deleite, da vontade de permanecer com Deus em todos os momentos. E é isso que o guardião do fogo de Deus pretende de si próprio e de seu povo. Fogo afugenta frieza. Olha só, tem gente que diz que a PIB é uma igreja fria, porque tem gente que confunde gritaria e agitação física com calor espiritual. O calor espiritual não é isso. Você pode ficar caladinho, quietinho no seu canto e em grande fervor com o Senhor, em grande comunhão com Deus, a 220 com Deus, ligado e funcionando, e brilhando, e tendo funcionalidade como crente, porque ter funcionalidade como crente não é ser crente e vir todo dia para a igreja, é fazer as coisas que Deus nos ordena fazer em sua palavra, há milênios de anos atrás, e nunca se desatualizou. Eu estou falando aqui de algo que aconteceu há quase 3.000 anos atrás. Quando Elias orou, e orou como o pastor Tijuca orou aqui há pouco, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele se dirigiu à pessoa certa. Mas hoje nós nos dirigimos à pessoa certa, dizendo ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Elias não conhecia Cristo. Faltava ainda 897 anos para Cristo chegar a esse mundo. E Elias não sabia quem era Cristo, muito menos o que ele viria a fazer. Deus depois foi se revelando e revelando Cristo, até que veio Jesus para revelar por completo a Cristo. Portanto, não invente nada sobre Deus, porque Jesus já nos disse tudo. Se você disser, e eu, algo que Jesus não disse, é invenção pura. Não é para ninguém acreditar. E como tem gente por aí dizendo coisas que Jesus não disse. E como tem profeta de Baal por aí afora. Os profetas de Baal diziam que a chuva vinha por causa dele, porque ele era o Deus da fertilidade. E Deus disse, vou dar 3 anos e meio sem chuva, para eles pedirem a Baal para chover. E eles passaram 3 anos e meio orando para Baal mandar chuva. E Baal dormiu 3 anos e meio. Nunca veio chuva por causa de Baal. Até que o profeta Elias, sem ver nenhuma nuvem, disse assim, vai chover. E todo mundo disse, você é doido. Você está maluco. Até o ajudante de Elias, que sabia quem ele era, que sabia da fidelidade, da ligação forte que ele tinha com Deus, do guardião de fogo que ele era, quando ele mandou a primeira vez, disse, não há nada.
Mandou a segunda vez, não há nada. A terceira vez, não há nada. A quarta vez, não há nada. A quinta vez, não há nada. E Elias continuava persistindo em oração, até que na sétima vez, ele disse, ironicamente, tem uma nuvenzinha do tamanho de 10 centímetros quadrados, tamanho da mão, palma da mão do homem. E aquilo não é nuvem para trazer chuva. Aí ele disse, vai dizer a Baal que desça, que senão ele vai ser impedido de descer pela chuva. A chuva vai cair muito. Imagino a admiração que ficou o seu ajudante. Diz, esse meu senhor, ele está doido. Que uma nuvem daquele tamanho, que quase não se vê, ele dizer que vai chover, ele pirou. Dessa vez ele não está normal. E o que ocorreu foi que choveu mesmo. E muito. Mas os profetas de Baal já haviam se convencido que Baal não trazia chuva. Baal não conseguia, era nada. E é isso que eu quero dizer nessa manhã, a nós guardiões de fogo que estamos aqui ouvindo. A nós, porque quem não é ainda vai querer ser guardião do fogo. Vai querer se prevenir contra os males e prevenir os outros. É isso que é ser guardião do fogo. É isso que é orar pelos outros, é isso que é orar pelas guerras, contra as guerras para que elas não ocorram, contra as doenças, as epidemias para que elas não ocorram. Essa é outra coisa que Elias nos explica, a oração do reino, a oração que invoca a ação de Deus para todos, não só para mim, porque essa oração que nós costumamos fazer, abençoa meu pai, minha mãe e minha família, é a oração de menino que vai para o programa de Xuxa. Não sei se todos lembram aqui da apresentadora da Rede Globo, mas os meninos, quando iam para lá, diziam, manda um beijo para meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família. Assim parece que é a nossa oração egoísta, que fecha círculo, que não transpõe as barreiras dos nossos desejos e vamos além para os desejos de Deus. Olha só que coisa grandiosa é nós pensarmos o pensamento de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Nós termos a mente de Cristo, aquele que veio para se sacrificar em nosso lugar. Por falar em sacrifício, eu quero dizer que não se acende fogo sem sacrifício. E agora a coisa piorou. Mas não se acende mesmo. Quando nós vamos à presença do Senhor, precisamos dizer que estamos limpos, que estamos arrependidos dos nossos pecados. E lá, que não tinha ainda o advento de Cristo, o que se fazia era sacrifício de animais, para que demonstrasse ao povo e a Deus que nós estávamos arrependidos dos nossos pecados e Deus se dignasse em nos perdoar. Hoje, diferente do que é antes, nós não precisamos mais de sacrifício, mas não. O sacrifício que é oferecido pelos nossos pecados é maior do que o que nós oferecíamos de um carneiro, de um boi, de milhões de bois, porque foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que morreu por mim e por você. E é Ele que nós dizemos, estou aqui, Senhor, Pai de Jesus Cristo, em nome dEle, para te suplicar, para dizer quem sou pecador, sou pobre, necessitado, como diz o salmista, e desejo que Tu venhas a mim em misericórdia,
em bondade, não em justiça, porque pela justiça eu ia para o inferno. Pela justiça fazia-se como Elias fez aos profetas de Baal. 400 foram mortos. Alguém pode dizer assim, mas que mau exemplo Elias deu. Matou os profetas que podiam se arrepender. O ato profético quer nos dizer só, nós precisamos matar os Baals de hoje. Nós precisamos matar para irmos para a penitenciária? Não, nós precisamos matar anulando o seu efeito. Anulando o que eles fazem com a pregação ruim, não de Cristo, mas deles próprios, com a pregação e a vida torcida, como o hominho torto, como os meninos nossos cantam. Havia um homenzinho torto, que morava numa casinha torta. Esses profetas de Baal moderno, eles pregam tão bem, é uma maravilha, mas a vida deles, se for observada uma semana, você não dá mais nunca um crédito a eles. Aqui e outras igrejas que pregam a palavra com fidedignidade, recebeu recentemente um monte de membros de outra igreja, onde um pastor que prega muito bem, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas ele continua lá, enchendo a igreja de profetas de Baal. E nós precisamos de ter o ânimo de nos mantermos fidedignos à palavra de Deus, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas reto, na direção do Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não preciso de olhar para nenhum de vocês, nem vocês para mim. Coitado de vocês se olharem para mim, e coitado de mim se olhar para vocês. Porque em algum momento, a natureza pecaminosa minha e sua aparecerá. E nós nos tornamos de bons exemplos em maus exemplos. Mas há um que nunca pecou, que está agora no trono da graça, que nós podemos olhar para ele sem medo de ser feliz, que ele vai nos dirigir no caminho que nos leva aos céus, nos caminhos que nos faz desde já aqui na terra, nos céus. Tem gente que pensa que vai para o céu quando morrer, mas não era melhor ir logo? Assim todo mundo queria morrer, eu queria ir já. Mas você pode viver no céu já agora. Já agora, pelo menos a antessala do céu. Porque você não está vendo ainda o nosso Rei e Salvador. Hinos e mais hinos dizem do prazer que teremos quando nos avistarmos com Ele no céu. Mas nós já avistamos a Jesus aqui na terra, como Elias avistou a chuva que estava caindo sem ainda estar. Ele não era maluco, o que ele era firme nas promessas do Senhor, que nós cantamos tanto. Eu participo de um coral que canta isso tão bonito, que quando canta chega a me dar vontade de pular. Firme, firme, firme. Nós devemos ser firmes nas promessas do Senhor, assim como Elias. Ele viu a chuva e ouviu o barulho da chuva antes da chuva cair. E às vezes nós esmurecemos na oração porque a chuva não caiu ainda. Que ainda não aconteceu aquilo que eu peço há tantos anos. Mas você crê que vai acontecer? Acontecerá. Eu me lembro de orações dos meus pais. Aqui muitos conheceram ele e minha mãe. Muitas das orações dela, eles foram para a glória sem ver a realidade acontecendo aqui. E outras aconteceram
ainda com eles aqui. Mas muitas e a maioria delas aconteceram depois. Minha mãe sonhava, minha esposa disse, não vai contar a experiência pessoal, com um filho pastor, e me indicava como sendo o tal. Eu achava aquilo esquisito. Quem disse que eu tenho jeito para ser pastor? Pastor Martim sabe disso, que ele se lembra quando eu era adolescente ainda, e quando a gente participava dos acampamentos da juventude. Jamais passou pela minha cabeça um dia ser pastor. Até que, muito depois de minha mãe ir aos céus, eu na rua fui dirigido ao Seminário Teológico Batista de Sergipe, sem nem minha esposa saber, sem nem meus filhos saberem, para me preparar para o ministério. Já com idade avançada, muita gente dizia, para quê, rapaz, nessa idade você vai ser pastor? E eu, cá comigo, pensava, para ser um guardião do fogo de Deus. Para dizer às pessoas que certas mensagens, apesar dos homens ilustres pregarem, ilustres entre aspas, eles estão distorcendo a Bíblia. Eles estão ofendendo a Deus. O apóstolo Paulo mandou que nós disséssemos que eles eram malditos, para nós amaldiçoar. Anátema é uma palavra eufemística, que tira por menos, que passa a mão na cabeça. Lá na língua que Paulo usou, talvez ela fosse forte como deveria ser, mas é maldiçoado mesmo. É xingar mesmo, é dizer quem eles são mesmo, e matarmos eles, a influência dele, que não seja nenhuma, que seja zero na minha casa, que seja zero na vida dessas crianças que estiveram aqui, que seja zero nas adolescentes da nossa igreja, que seja zero nas nossas vidas. Que nós influenciemos eles, mas eles não tenham nenhuma influência sobre nós. E assim, nós assopramos brasas no fogo de Deus. É dessa maneira que nós vamos assoprar brasa no fogo de Deus. Nós não vamos receber bênçãos. Essa é uma das anotações, que eu anoto 3 páginas e não uso nem meia, mas dizem que o certo é anotar, eu anoto. Não há nenhuma outra maneira de receber bênção de Deus que não seja por petição ou por intercessão. Então, não pense que você recebeu bênção sem orar, não. Alguém orou por você, se você não orou. Sabia disso? E aí é quando você tem que chegar e abraçar o irmão. Você não sabe quem foi que orou por você? Todos então, irmã Érica que está rindo ali, orou por mim, eu sei. Irmão Teles, irmã Edna, essa eu tenho certeza, que ora por mim não é de agora não, é de muito tempo. Quando eu abraço ela, eu sinto que dela saiu o poder. E não estou aqui endeusando homens, estou aqui dizendo de alguém que declaradamente é guardião do fogo de Deus, que declaradamente se anima quando canta um hino, que declaradamente pula, que declaradamente faz assim, é tu, Senhor, que está falando. É desse jeito que ela fala. Então veja, irmãos, são essas pessoas, não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim. Esse é o jeito de Edna Teles. Ela é diferente de todos. Tem um que fica quietinho, derrama lágrimas, mas ora por nós. Estou vendo um ali que ora por mim também, que é a irmã Thelma Milê. Graças a Deus. Ora por muitos, ora pela igreja toda, ora por todas as famílias. Esses são os guardiões, toda hora eu erro esse plural, me lembro até do irmão que dizia assim, os irmãos,
Irmãos, irmãos. Ele nos dá, e nós precisamos cultivar isso, sabedoria para decisões da vida. Quando nós oramos, mesmo que nós não peçamos a Deus, Ele diz assim: que oração mais distorcida, mas eu vou ensinar esse meu filho a orar. Olha só, o maior presente que nós precisamos ter de Deus é saber conversar com Ele. Tem irmãos que reclamam porque o outro irmão não fala com ele, mas ele não fala com Deus. Sabe como era que o irmão que não fala comigo vai falar comigo? Quando eu orar para que ele fale comigo e eu vá falar com ele. Dando exemplo. Aí eu oro, eu digo: olha, Martins passou por mim e não falou. Senhor, o que é que há no coração daquele pastor que era tão amigo? E o Senhor vai desfazer, se houver algum empecilho, alguma mágoa, algum mal entendido. Então nós precisamos também pensar nisso, na fluidez da comunhão do povo de Deus. Que comungar e ter comunhão não é vir para aqui e sair daqui sem nenhuma influência um do outro. Essa semana eu estive falando com uma pessoa que me fez um convite para um cargo importante aí na denominação. Eu disse: eu não tenho muito apetite por cargo, eu tenho por fazer as coisas. Até porque, às vezes, o cargo atrapalha. Eu, por exemplo, eu gosto de EBD para ser um aluno ativo. Prefiro do que ser um aluno ativo do que ser um professor. Eu prefiro chegar lá e não ter, e despertar a minha atividade, não a passividade, ficar caladinho só ouvindo, mas trazer algo do que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo da semana, para meus irmãos, como presente, como dádiva de Deus, não para aparecer como alguém que sabe a Bíblia. Não é isso. Isso é quem quer a glória para si. Mas a oração não pode querer a glória para si. Por isso que Elias disse que o povo reconheceu quem era Deus. Que és Deus, quem é Deus em Israel. O povo, quando viu a ação de Deus inequívoca, clara, sem nenhuma dúvida, ficou indubitável que Baal não trazia chuva, muito menos fogo. Agora, por que Elias pediu fogo, se o povo estava precisando era de chuva? Esquisito, né? Vamos ver se a gente consegue explicar. O povo e Elias, todos nós, precisamos queimar, depurar a nossa vida através do fogo de Deus. Precisamos queimar toda a intenção ruim que tem em nós, todo o hábito de influência negativa que nós adquirimos fora da igreja ou dentro. Às vezes entram uns percevejos dentro da igreja, uns ratos, até o povo diz rato de igreja. Tem uns ratos de igreja, então pessoas que vivem na igreja, mas não fazem bem à igreja, não buscam o benefício seu e dos outros, não buscam uma comunhão santa, de exaltação ao Senhor. Então Elias queria fogo exatamente para isso. E nós precisamos saber que o fogo precede a chuva. A dificuldade e a depuração de nossas vidas vem antes das chuvas de bênção que receberemos. Nós precisamos saber disso. E toda vez que tivermos em dificuldade de podermos dizer loucamente:
glória a Deus pela dificuldade. Porque eu sei que depois dessa dificuldade, dessa tempestade, vem a fertilidade da terra, depois vem a chuva, vem o crescimento da relva, vem as plantações crescendo, vem a frutificação nas nossas vidas, e é isso que nós precisamos saber e vivermos nessa fé. Eu tinha um colega que ele só me saudava dizendo assim: que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e persevere a sua fé. Era comprida, mas era uma coisa tão rica, que eu parava para meditar assim: persevere a minha fé. Tem momentos que minha fé desfalece, e a sua também. Vamos ser sinceros aqui, oração não é nosso forte. Oração é a primeira coisa que nós tiramos da agenda. Se viajarmos, não levamos a oração na viagem. Se tivermos pressa de sair e chegar cedo no trabalho, subtraímos a oração matinal. A igreja, quando faz programas de culto de oração, tem um número vergonhoso de pessoas, pequeno, muito diminuto. Mas eu retiro a palavra vergonhoso, porque aqueles são os guardiões do fogo de Deus. São aqueles que oram uns pelos outros, e eles intercedem por nós. Quando nós recebemos a bênção, dizem: mas eu não orei por isso. Olha, sabe quem orou? Vá descobrir quem foi. Muitas pessoas na igreja. Claudemir orou por mim, lá atrás, olha ele lá. Ele é um varão valoroso que ora pela igreja toda e por conversões. Por falar em conversões, oração que não tem pedido pelas conversões, e você vai ver que Elias pediu para que os baalitas, ou baalins, voltassem. Em algumas versões diz: reconduziu o coração desse povo para ti. Não é que eles vieram fisicamente andando para próximo de Elias, representando para próximo de Deus. É que eles voltaram o coração. É que eles reconheceram quem era verdadeiramente Deus. E de agora em diante, eles iam execrar Baal. Iam dizer: Baal, você não. Deus de Abraão, Isaac e de Israel, ou Jacó, você sim. Eu quero agora, nunca, em nenhum minuto, me afastar de ti. Falamos sobre a base do sacrifício para o pecado, que é preciso que tenhamos sacrifícios na hora de orarmos, e é por isso que nós não temos muita noção disso, porque nunca fizemos sacrifício de animais. Mas se nós pensássemos no sacrifício de Cristo, o nosso sacrifício era milhares de vezes acima do povo do Antigo Testamento. Que ali foi o sacrifício de um cordeiro puro e imaculado, de alguém que nunca pecou nem intencionou pecar, que estava revestido de glória e desceu até nós, que disse assim: eu virei humano. Em nosso caso, era como se nós tivéssemos dizer assim: eu virei um morcego ou um rato. Ah, mano, você está exagerando. Não, a diferença é absurda mesmo. A santidade de Deus e a glória em que estava, para onde Ele veio para nos salvar, é um sacrifício que nós podemos dizer sem medo de errar, mas não com jargão: Deus, eu estou aqui em nome do seu Filho Jesus, que morreu por mim. Geralmente, quando eu digo isso, eu choro nas orações lá em casa, porque a gente lembra do sacrifício de Cristo, e não tem como não mover o coração, e não tem como dizer assim:
É este que eu adoro. É esse que é a essência da minha oração. Não é se a música é bonita, não é se tem um ritmo lindo, não é se a igreja toda canta e bate palmas, mas se sai do coração, se chega na nossa língua, e às vezes até nós não conseguimos nem falar, de tanta emoção, do embargo que dá na nossa voz. A nossa voz é embaraçada, é embargada pela emoção, e nós não conseguimos dizer, mas o coração diz, e Deus escuta, muito mais do que o que dizemos com os lábios mentirosamente, muito mais do que dizemos com os lábios fingidamente. E nós precisamos saber disso, que Ele, na sua onisciência, Ele vê o nosso coração e responde à petição. Tem até um hino que nós cantamos, Ele vê o coração e responde à petição. Porque se Ele não olhar o coração, Ele cai em bonitas conversas. Ontem eu estava saindo de uma loja de Aracaju e alguém veio dizendo que era português e que tinha uns produtos para me vender, porque a mala dele não passava da bagagem que é permitida no voo. Disse, meu irmão, jogue fora. Porque eu não vou comprar uma coisa que eu não sei a procedência. Aí o que eu estou dizendo com isso, talvez alguém está dizendo, o que é que tem a ver isso com a mensagem? Às vezes nós dizemos a Deus coisas que não tem muito a ver com a relação que nós temos com Ele. É uma relação de subalternidade. Nós somos subalternos, nós somos servos, nós precisamos dEle, com muita urgência. Não é precisamos eventualmente, nós precisamos a todo segundo da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que ela é a causa de não sermos consumidos, mas é permanentemente, não é toda manhã não, é todo minuto. Eu posso acabar de falar aqui e ser fulminado, principalmente se eu for um profeta de Baal, principalmente se eu não estiver prezando por dizer o que Deus colocou em meu coração para dizer à igreja. Deus colocou em meu coração essas palavras, simples, diretas, mas que traz correção, santidade, traz melhoria na vida espiritual de todos nós. Sacrifício pelos pecados, todos nós sabemos o que é, não vou nem falar sobre ele. Mas orem em o nome revelado de Deus. Eu já disse aqui, mas quero lembrar. Elias, quando falou lá, era atualizadíssimo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós, não é desatualizado dizer a Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas passa uma ideia de que Jesus não está nessa lista. E a representação de Cristo na nossa vida é mais do que todo homem, todo patriarca, todo herói da fé. É mais de qualquer santo que nós vemos aqui. Todos nós, quando participamos de uma igreja, nós admiramos muito dos irmãos, a fé de muitos irmãos. Mas saiba, nenhum chega nem a arranhar a reputação de Cristo diante de Deus. É Ele que é coberto de honras no céu. É Ele que é entronizado, é Ele que está lá, e quando Ele manda alguém lá, Deus não quer saber quem é esse alguém, quer saber quem mandou. Quem mandou foi Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que dizer, mas dizer com o coração, eu estou aqui em o nome precioso do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Deus vai nos receber com a alegria de receber o seu próprio Filho, que pediu para que nós fôssemos adotados.
E nós não nos damos conta de que para Deus tanto faz o filho unigênito gerado como os filhos adotados. Olha só, os homens, quando têm irmãos que são adotivos, dizem: esse daqui é meu filho, agora aquele ali é adotado. A não ser que os filhos naturais dê desgosto e o adotado orgulhe, aí nem diz nada, fica calado. Porque o preconceito contra a adoção que tem só na terra, não tem no céu. O Senhor Deus nos recebeu como irmãos de Cristo, co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. É desse reino que pertencemos, que devemos fazer bom uso. É desse reino que Jesus nos colocou lá, que nós devemos aproveitar e nos deleitarmos. A oração de Elias foi uma reunião de oração no Monte Carmelo, mas nos dias de hoje, se ele dissesse que era uma reunião de oração, não ia ninguém, ia meia dúzia de pessoas. Aí naquela época já existia marqueteiros, mas com outro nome. Diz: não diga que é oração não, diga que é um duelo, é uma disputa entre Deus e Baal. E deu certo, viu? Então muitas vezes, eu não estou criticando o marketing, eu estou ao contrário, eu estou elogiando. Eu estou dizendo que muitas vezes nós podemos e devemos fazer fogo de Deus, mas dizendo que é só para nos divertir, mas que ainda que seja para nos divertir, seja para glorificar o nome de Deus na diversão. Jovem da Piba, quando fizerem os seus encontros, que seja o encontro mais animado, mais fogoso que possa existir, mas para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Que Deus nos ensine, irmãos, a fazer as coisas para a glória de Deus, e principalmente a acender o fogo de Deus na minha vida e nas vidas dos outros. Amém, irmãos?